educação. Vale a frena. Olá, o programa em discussão de hoje fala sobre a reforma tributária. A reforma tributária é considerada prioritária pelo governo para a recuperação da economia. Há anos, o Congresso vem discutindo uma forma de simplificar e desburocratizar os tributos do país. Atualmente, ela está em discussão na Câmara dos Deputados e também no Senado, mas com propostas diferentes. Nos dois casos, os textos propõem simplificar a cobrança de tributos com a unificação de vários impostos. Contudo, a carga tributária seria mantida. A mudança seria apenas na forma da cobrança. A PEC 45 de 2019, que tramita na Câmara, foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi. A proposta prevê a substituição de 5 tributos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tributos que seriam substituídos, que são sobre produtos industrializados, o IPI, a contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, o ICMS, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. Já a PEC 110 de 2019, do ex-deputado Luiz Carlos Auli, prevê a extinção de 9 tributos por imposto sobre bens e serviços. As substituições seriam sobre o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, PASEP, Salário Educação e CID Combustíveis. Assim, seriam criados o Imposto sobre o Valor Agregado de Competência Estadual, o IBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços Específicos, o Imposto Seletivo de Competência Federal, que incidirá sobre itens como petróleo e derivados, combustíveis e lubrificantes, cigarros, energia elétrica e serviços de telecomunicações. Vale lembrar que existem outras propostas de reforma tributária, como a dos estados, institutos e até do próprio Ministério da Economia. Contudo, os textos que tramitam pela Câmara e Senado são considerados os principais. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Edmundo Medeiros, que é professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Edson Carlos Fernandes, doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo e professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Sejam muito bem-vindos, gente. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco dessas duas reformas, né? Assim, qual que é, na opinião de vocês, duas reformas separadas tramitando no Congresso e no Senado? Isso é ruim, gente, para a discussão da reforma tributária, você ter duas, em vez de ter uma proposta unificada, você ter duas ou mais outras propostas que vêm da sociedade. Parece que o governo também vai enviar uma outra proposta agora nos próximos dias, né? Esse bando de propostas tributárias, isso é ruim para a discussão do tema? Bom, qual dos dois? Começa, professor Edson? Pode começar. Então tá bom. Bom, Luciano, é evidente que essa disputa, né, por ser o pai da matéria, indica que, de forma geral, existe, de fato, uma predisposição em modificar o nosso sistema tributário, em concretizar essa reforma, e é o que eu vejo como um ponto positivo. Agora, evidentemente, nós teríamos uma maior eficiência na discussão, maior eficiência nos debates, se tudo fosse concentrado em um único campo, né? Todos em torno de uma única proposta que, tradicionalmente, né, teria origem no governo, mas dessa vez aí nasce, né, em 2 pontos, né, uma no Senado Federal e outra na Câmara. Muito embora... A do Senado já passou, inclusive, pela Câmara, né? Exato. A do Senado Federal teve origem na Câmara, chegou a ser aprovada por uma das comissões, mas não foi a plenário. Professor Edson, a gente estava conversando aqui antes do programa e estava lembrando que existe aí uma proposta de reforma tributária, vocês estavam lembrando aí da época do Fernando Henrique, né? Quer dizer, 95, existe, está pelo menos há 24 anos tramitando aí no Congresso, vai, não vai e não sai essa reforma tributária. Qual que é a dificuldade de se aprovar uma reforma dessa magnitude? Então, realmente, né, como eu comentei, eu lembro do ministro ainda, Pedro Parente, encaminhando para o Congresso uma reforma muito parecida com a do ex-deputado Rauli. Né, criava um IVA federal e reunia vários tributos. A proposta que está na Câmara, que é do Centro de Cidadania Fiscal, encampada pelo deputado Baleia Rossi, vai mais ou menos no mesmo sentido, embora mantenha mais a estrutura, embora mude bastante, muda menos do que a do Rauli. E eu concordo com o professor Edmundo num ponto importante,
que é a disposição para aprovar. Porque o que acontece? Por que desde 1995, pelo menos, não se caminha uma reforma tributária? Porque os estados nunca entraram na discussão e nem os municípios. Nesse ano, o que aconteceu? A Câmara e o Senado assumiram o protagonismo independente do governo. E me pareceu que os estados e municípios perceberam que agora ia para valer. Então eles resolveram entrar na discussão. Por isso que teve uma proposta, na verdade é uma proposta para emendar a proposta que está na Câmara, do deputado Baleia Rossi, feita pelos estados. Então eles estão se mexendo, porque provavelmente perceberam que alguma reforma vai sair. A gente não sabe exatamente qual ainda, mas alguma vai. Então, o momento é propício, existe vontade política, o que não existia até então, para se votar a reforma tributária. Me parece que sim, que essa agenda prioritária entrou no parlamento, né? E não vai sair de lá sem uma repercussão. Uma incógnita que eu acredito que ainda existe, e vamos dizer assim, é um jogador que ainda não entrou em campo, então a gente não sabe qual vai ser a postura dele, é o próprio governo. Porque o governo que vai mandar a dele, e o governo tem o poder da caneta de uma certa maneira, né? Porque você vai ter que envolver estados, vai ter que envolver municípios. A maior parte dos municípios vivem do Fundo de Participação dos Municípios, que é administrado pelo governo federal. Principalmente os municípios pequenos do Brasil, que certeza. são a maioria, né? E onde o deputado federal tem a sua base. Então, eu acho que é um jogador aí que a gente não pode desprezar por enquanto. Mas que alguma reforma vai sair, isso eu não tenho dúvida. Professor Edmundo, qual das visíveis, né, dessas duas propostas que estão aí na Câmara e no Senado, qual das duas é, na opinião do senhor, a melhor e a mais benéfica para a sociedade brasileira nesse momento? Luciano, sempre que nós tratamos o tema reforma tributária, a primeira coisa que vem à mente do cidadão médio é quanto nós vamos reduzir dessa carga tributária. E, quanto a isso, você mesmo já disse, abrindo aqui a nossa conversa, que não vai ter redução. Que não vai haver redução, não temos espaço para isso. O governo ele vem sistematicamente estrangulando a pouca margem que ele tem. E só acha que, se vier uma nova reforma, vai se aumentar a carga tributária? Olha, existe essa tendência? Olha, pelo menos não se diz que a intenção é aumentar a carga tributária. Se nós considerarmos as duas propostas, que já são visíveis, que já são conhecidas, elas têm algo em comum, que é a simplificação tributária. Esse é um aspecto extremamente relevante. Nós ouvimos aí sempre, né? Olha, o nosso sistema tributário é um dos piores do mundo, um dos mais complexos do mundo, mas existe um dado, que eu acho um dado bastante interessante, para ele permitir, até para o leigo, compreender o que significa dizer que o nosso sistema tributário é um sistema ruim do ponto de vista de complexidade. Veja você, Luciano, uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, ela mede o número, a quantidade média de horas gastas para uma empresa média ou de grande porte, para que ela atenda a todas as obrigações tributárias no respectivo país. Então, evidentemente, nós temos alguns países que estão ali no topo, do ponto de vista de simplificação. Que são? São países como, alguns países ali do Oriente Médio, como Singapura, países que, enfim, estão na ponta, alguns países europeus, mas acho que Singapura é uma referência, né, do ponto de vista de simplificação. E nós temos os últimos colocados, né? E aí, veja só, a nossa nada honrosa última posição, com alguma coisa em torno de, algo próximo de 2.000 horas ano. E o mais surpreendente não é essa informação, Luciano. O mais surpreendente é que a penúltima posição ocupada pela Bolívia tem a metade disso. Nós temos aí mais ou menos 1.000 horas pelo penúltimo colocado. Ou seja, nós estamos em último lugar com muito louvor. Com muito louvor, né? Exatamente. Então, assim, todas as propostas, tanto a do Senado quanto a da Câmara, e aí, talvez nesse sentido, uma boa notícia, a proposta que nós não conhecemos ainda formalmente do governo, né, pelo que se ouve de entrevistas, etc., em especial do Marco Sintra, proporá também uma unificação
né? E aí não se sabe a profundidade dessa unificação, mas em linha com o que se propõe na Câmara e no Senado. A Câmara propõe a unificação de 5 tributos, e a proposta do Senado, que também teve origem na Câmara, 9. São 9 tributos. Então, na Câmara nós unificaríamos ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Além desses, a proposta do Senado unificaria salário e educação, o PASEP, o IOF, salário e educação, PASEP... E a contribuição social sobre o lucro. E a contribuição social sobre o lucro. Então, veja, num plano geral, todos buscam, caminham para a unificação de tributos, né? A proposta do governo, além dessa unificação de tributos incidentes sobre o consumo, proporá também a unificação de 2 tributos que faz todo sentido que se unifique, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? O governo sinaliza desde a campanha, né, por entrevistas do Paulo Guedes, que ele proporá fortes modificações no imposto de renda. Então, o que se sabe é que, por exemplo, existe a intenção do governo de passar a tributar lucros e dividendos das empresas, algo que é feito em muitos países do mundo, né, com exceção de pouquíssimos países. Então, assim, num plano geral, todos buscam simplificação. Dessas propostas, a que propõe uma simplificação mais radical é a do Senado. Que é, na sua opinião, a melhor proposta? Sim, nesse momento. Nesse momento é a melhor proposta, exatamente. O que o senhor acha, professor, dessa tramitação, né? A gente está aí agora discutindo a reforma da Previdência, né, e tal. Vai demorar muito para tramitar essa reforma? Parece que, o senhor estava falando de vontade política, parece que não, a princípio. A gente vai discutir isso aí no próximo ano. Quanto tempo vocês... É difícil prever, né? Fazer uma previsão, mas assim, dá para a gente ter pelo menos um panorama aí no horizonte, em quanto tempo que essa reforma pode ser discutida no Congresso, ser votada e efetivamente transformada em lei? Olha, Luciano, há um tempo atrás, quando se perguntava sobre isso, a minha resposta era: esqueça, não terá reforma. Como eu falei agora, nós estamos num ambiente político que parece que vai ter. Então, a gente pode pensar nesse intervalo desse ano ainda. Eu acho que um andamento das propostas, eu acho que sim. E imagino até que algum tipo de conversa entre essas propostas vai acabar ocorrendo. Por que eu não sou tão otimista numa reforma dessa ainda esse ano, apesar da vontade política? Porque tanto a do deputado Baleia Rossi como a que está no Senado, do ex-deputado Rauli, elas mudam muito, né? O professor Edmundo acabou de falar, 5 tributos em uma e 9 na outra. Então, a mudança ela é bastante significativa. E acaba, por exemplo, com a guerra fiscal entre os estados que existem Então, hoje. a ideia também é acabar com isso. Então, você vai trazer muita mudança. E aí, então, são muitas questões políticas a serem analisadas. Eu concordo com o professor Edmundo que a proposta que está no Senado do ex-deputado Rauli, ela vai mais além. Do ponto de vista ideal, me parece também a melhor proposta. Porque agrega a unificação de mais tributos. Sim, e simplifica mais. Né? Ela é mais imediata. A proposta do deputado Baleia Rossi prevê 10 até 50 anos de transição. No Brasil é impossível se pensar em 50 anos. Né? Então, me parece que a que está no Senado, ela talvez tenha uma força maior. Mas, como envolve muitos protagonistas, porque eu vou ter que conversar com 5 mil municípios, eu vou ter que conversar com os 27 unidades da federação, 26 estados mais Distrito Federal, a gente envolve, se mexer com o salário e educação, eu estou mexendo em fundo da educação, então mexe com muita coisa. O que eu acredito para esse ano, né, pontos específicos. Por exemplo, imposto de renda deve vir esse ano, porque não precisa de reforma na Constituição. Basta uma lei ordinária. Aliás, bastaria até uma medida provisória. Mas eu acho que politicamente o governo não está bem na foto para isso. A tendência é ampliar a alíquota aí? Não, na verdade, reduzir da pessoa jurídica, né, passar a tributar dividendos e espaçar a tabela da pessoa física. E que as menores rendas paguem menos e as maiores rendas paguem mais. Essa é a ideia.
Unificação de PIS e COFINS, que é, vamos dizer assim, o tributo sobre o consumo da União, também pode vir por meio de lei ordinária. Então, eu acredito que a gente possa pensar em alguma mudança já esse ano. Não essa mudança de envolver ICMS e ISS, pode até acontecer, porque a gente já tem as duas tramitando. Se chegar num denominador comum, já aprova mais ou menos a toque de caixa. Mas uma mudança pontual na legislação federal do tributo, tributária, eu acho que é mais factível hoje. Professor, essa reforma, né, caso ela seja aprovada aí num médio prazo, né, até num curto prazo, aí um ano e tal, ela vai funcionar para o Brasil do jeito que ela está, ela vai funcionar por quanto tempo? Né? Ela tem a da Previdência, por exemplo, o pessoal fala de 5, 6 anos, já vai ter que fazer uma outra reforma da Previdência. No caso da reforma tributária, ela vai servir aí para algumas décadas? Luciano, todo tipo de simplificação envolve uma nova realidade que, do ponto de vista lógico, seria irreversível. Não faria sentido eu criar um ambiente positivo para a atividade empresarial, resultante de uma maior simplificação, e pouco tempo depois eu recuar. Então, a verdade é a seguinte, se nós temos hoje, né, opinião de órgãos internacionais e nós que sentimos na pele, um dos piores sistemas tributários do mundo, qualquer simplificação, qualquer avanço, ele é positivo. A questão é se o avanço ele é suficiente para nos manter ainda competitivos com relação ao resto do mundo. E aí essa é a grande questão a ser respondida. Porque eu posso, por exemplo, reduzir num universo de 2.000 horas, reduzir 50 ou 100 horas, ou reduzir 300 horas, isso seria bastante, né? Para que uma empresa média atenda às obrigações tributárias, mas veja você, né? Se eu reduzir 1.000, que é cortar pela metade... Ainda vamos ficar em último. Eu vou continuar em último. Então, a questão qualquer modificação é bem-vinda. No entanto, essa modificação ela precisa ser de uma intensidade que nos coloque no jogo novamente, né? O Edson fez um comentário bastante pertinente com relação à participação de estados e municípios nessa reforma. E veja você, provavelmente tentativas anteriores de se fazer uma reforma tributária mais efetiva, mais contundente, esbarraram justamente na má vontade dos estados em ceder com relação a tudo aquilo que tangencie, que toque o ICMS. Então, veja você, a última modificação consistente que nós tivemos com relação ao imposto ocorreu quando foi criado o Simples Nacional. Né? Quer dizer, você foi quando, professor? Em 2006. Tá. Né? Ou seja, criou-se um regime simplificado que tocou na autonomia dos estados ao trazer para esse regime centralizado um imposto que era estadual. Né? Quer dizer, houve ali, digamos, um certo desconforto dos estados, mas a leitura que eles fizeram à época foi o seguinte, olha, talvez o Simples consiga trazer para dentro algo que eu não alcanço numa fiscalização estadual. Então isso foi permitido. O que se pretende agora é muito mais que isso. O que se pretende é trazer para um imposto centralizado um tributo que hoje ele é, digamos, manipulado somente pelos estados. Razão, né, de tantos episódios de guerra fiscal que nós temos aqui no Brasil. Para as empresas, professor Edson, né, o que a situação que a gente está hoje significa e o que uma reforma, mesmo não diminuindo a carga tributária, significa essa unificação para as empresas? É mais desenvolvimento para o Brasil? É mais facilidade para se abrir, para se tocar uma empresa? Quais são os benefícios e malefícios dessa história aí? O Edmundo lembrou a pesquisa do Banco Mundial, que fala em 2.000 e poucas horas, e eu, no dia a dia, analisando exatamente a questão de empresas, eu duvido um pouco dessa pesquisa. Eu acho que ela trata como média efetivamente, mas a gente sabe que a média nunca acerta, né? A média definitivamente está errada, porque você tem gente acima e gente abaixo. Algumas empresas, algumas indústrias um pouco mais sofisticadas, provavelmente gastam mais do que isso. E a conta para o empresário é muito simples de fazer.
é pegar quantos funcionários tem no departamento fiscal para cuidar disso, quantos no departamento de contabilidade cuidam disso e multiplica por 8 horas diárias durante um ano e vê quanto isso vai dar. Provavelmente em indústrias de grande transformação, então indústria automobilística, indústria têxtil, provavelmente se gasta muito mais do que 2.000 horas em termos de funcionário nisso. Então, qualquer mudança que vier vai reduzir esse custo indireto, esse custo para pagar o tributo. Não é o custo do tributo, é o custo para se pagar o tributo. E mais do que isso, por que a simplificação é tão necessária? Porque num sistema tão confuso, você dá margem a interpretações. Então, o empresário, ele toma uma decisão, aliás, o dia do empresário é tomar decisões, ele toma uma decisão baseada no que ele imagina, baseada no que os consultores dele estão dizendo, o que o contador disse, o que o advogado disse, o que ele está lendo nos jornais a respeito, né, um empresário bem informado, e aí ele toma uma decisão. O fisco, seja União, estados ou municípios, tem 5 anos para questionar isso dele. Então, quanto mais complicada é a legislação, além de ter mais trabalho para cumpri-la, né, a questão do compliance tributário, o risco de ser questionado é muito grande. Então, essa simplificação, ela vem nesses dois sentidos, né? O meu receio é que, por exemplo, essas duas propostas que estão no Congresso hoje, elas obviamente tendem a simplificar, mas de uma maneira muito radical, que é do deputado Hauli. Se der certo, ótimo, mas vai gerar, num primeiro momento, uma certa insegurança. No caso da proposta do deputado Baleia Rossi, que está na Câmara, prevê durante 10 anos todos os tributos que existem hoje e mais esse novo, né, numa tributação no destino para evitar a guerra fiscal, que nós não sabemos o que é, porque nós não temos essa experiência. Então, durante esse período, nós não vamos ter uma redução efetivamente da complexidade. Vai piorar, vai ficar muito mais complexo. No momento de transição, provavelmente vai piorar um pouco. E a gente já teve essa experiência quando o governo federal implementou o que se chama hoje de Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, que é o grande Big Brother fiscal. Então, todas as informações hoje são eletrônicas. No início, havia uma redundância, porque a empresa ela mandava a informação eletrônica, mas tinha que mandar em papel também. Por quê? Porque o próprio governo, né, o próprio órgão de arrecadação precisava ver se aquilo estava certo. Hoje já simplificou um pouco, algumas coisas em papel ou algumas declarações não são mais entregues, porque está tudo centralizado. Então, no momento de transição, nós temos que estar preparado, o empresário vai ter que estar preparado para isso, porque principalmente se for a da Câmara, porque a da Câmara vai manter a estrutura que é hoje, só vai diminuindo a alíquota para ir aumentando a alíquota do IBS, que é o novo imposto, para daqui 10 anos estar zerado. Então são 10 anos para a gente avaliar o que está acontecendo. Professor Edmundo, mas provavelmente essas duas propostas aí vão esbarrar na proposta enviada pelo governo, que provavelmente, né, segundo, acho que até o feeling de vocês, essa proposta deve ser prioritária em relação a essas duas que estão tramitando aí, ou não, né? E o que essa nova proposta, a gente já falou sobre isso agora no programa, mas a tendência é que essa proposta do governo prevaleça em relação a essas outras duas, é isso? O professor Edson ele destacou um aspecto importante, que é o fato de que o Poder Executivo, o governo federal, é sempre um player poderoso, né? Pode não ditar as regras 100% das vezes, mas ele não entra num jogo para perder, né? Agora, um aspecto importante, Luciano, veja, essa proposta do governo, embora ela ainda não seja conhecida em detalhes, né, vamos analisar da seguinte forma. Nós sabemos que ele proporá uma simplificação, uma unificação, coisa que com maior ou menor intensidade já está caminhando nas duas propostas, tanto do Senado quanto da Câmara. Então é algo que, de alguma forma, contempla a intenção dele. E aí eu tenho dois outros aspectos, um deles que diz respeito somente à arrecadação federal,
mas da qual estados e municípios, né, é uma fonte, né, na qual estados e municípios bebem, que é justamente a arrecadação incidente sobre o lucro das empresas, o imposto de renda. Vamos lembrar que tanto o imposto de renda quanto o IPI, eles alimentam o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Que é fundamental para milhares de municípios. Sem dúvida. Veja você, é verdade que fundo de participação dos estados representa 0,1%, 0,2% da receita corrente líquida de um estado poderoso como São Paulo. Mas alguns estados do Nordeste, em especial estados do Norte, o fundo de participação dos estados equivale a algo próximo de 50% da receita corrente líquida desses estados. Então, sem dúvida, quer dizer, se o governo federal propõe uma mudança, como ele pretende propor, de passar a tributar lucros e dividendos das empresas, veja você, é algo que sai um pouquinho do que nós estamos falando aqui, porque isso vai sim aumentar a arrecadação. Tributar lucros e dividendos das empresas aumentará a arrecadação a tal ponto que permitirá ao governo fazer um aceno, reduzindo um aceno, digamos, para o contribuinte, mas de forma ampla, reduzindo as alíquotas, por exemplo, de pessoa física e até das empresas. E mesmo assim ficar com saldo positivo. Então, veja, isso é algo que o governo, nós sabemos que ele pretende fazer e que, em princípio, não vai ser obstado pelo debate que está em trâmite na Câmara e no Senado. Porque, se ele fizer, ele eleva a arrecadação do tributo que incide sobre o lucro, distribui parte disso para o município, distribui parte disso para os estados e até faz um aceno, né, para o contribuinte de baixa renda, reduzindo a alíquota aí, digamos, na camada de renda mais baixa da população. Pois é, vamos continuar falando depois do intervalo sobre a incidência aí dessa reforma para a pessoa física de uma maneira geral, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre a reforma tributária. Aqui no estúdio, Edmundo Medeiros, professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Edson Carlos Fernandes, doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo e professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. O principal objetivo da reforma tributária é a simplificação da legislação tributária, tanto por meio da redução das legislações do ICMS, quanto pela eliminação de tributos, trazendo aí maior racionalidade econômica e reduzindo as obrigações acessórias das empresas com custos de apuração e recolhimento de impostos. Além disso, a cobrança do ICMS no estado de destino da mercadoria deverá eliminar a guerra fiscal em curso. Vamos começar falando, professor Edson, sobre essa guerra fiscal, né? Como que é hoje e como que essa reforma pode ajudar a acabar com essa guerra fiscal entre os estados? Tá, para a gente entender a guerra fiscal, Luciano, a gente tem que voltar um pouquinho, porque a Constituição Federal, o que ela fez? Ela atribuiu alguns tributos para a União, para os estados e para os municípios. No caso dos estados, isso acontece também no município, mas é em menor escala. No caso dos estados, a Constituição Federal atribuiu para eles o principal imposto sobre o consumo. Então, tudo que a gente compra em mercadoria tem esse imposto que é o ICMS. Isso foi atribuído aos estados e a União ficou encarregada de arrecadar imposto de renda e o IPI para distribuir para os estados e para os municípios e ficou responsável por fazer os incentivos regionais. Por exemplo, Zona Franca de Manaus, Sudã, Sudene, isso era a cargo da União. Pois bem, mas o que aconteceu ao longo da história? A União, ela começou a privilegiar a arrecadação de tributos que ela não dividia com estados e municípios. E foi o principal tributo sobre o consumo, ou seja, de tudo que a gente compra, da União, que é PIS e COFINS, que é parecido com o ICMS, mais ou menos, que começou a ter uma maior carga lá. Então, o que aconteceu? Os estados deixaram de ter uma parte da transferência da União, porque a União parou de arrecadar aqueles impostos que distribuía, e, ao mesmo tempo, a União não fez a política regional. Então, os estados sentiram a necessidade de fazer isso.
E como é que eles fizeram? Por meio da guerra fiscal, que é basicamente o quê? Dar incentivo de ICMS, que é aquele incentivo que as empresas pagam. Então, por exemplo, estados do Centro-Oeste, estados do Nordeste, a gente tem o caso emblemático, que é o da Ford, que saiu do Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. Né? Por que isso? Porque o estado da Bahia deu um incentivo e falou, olha, indústria, se você vier para cá, eu vou te dar um incentivo desse imposto. E com isso começou toda a guerra fiscal. E isso foi, né, hoje realmente é quase uma batalha campal mesmo no caso do ICMS. O que as duas propostas que estão tramitando no Congresso hoje propõem? Propõe alterar, para assim, o imposto vai ser recolhido no consumo, então onde o bem é consumido. Se é assim, não adianta, por exemplo, o Estado de São Paulo falar, traga uma indústria para cá. Não adianta, porque o imposto não vai ficar aqui, o imposto vai ficar onde foi consumido. Né? Então, essa é uma proposta. Só que as duas propostas que estão no Congresso pretendem acabar com a guerra fiscal, centralizando isso na União. Então, a União vai ter uma lei geral que serve para todos os estados e todos os municípios e vai controlar isso. Coisa de uma semana, 2 semanas, os estados disseram que concordam com a proposta, mas querem fazer pequenos ajustes, segundo eles mesmos. Ou seja, existe um consenso muito bom Sim. em relação a essa proposta. Sim, Luciano, mas qual é um dos detalhes que os estados propõem? Que a arrecadação, ok, é uma lei nacional, mas que quem vai gerenciar são os estados. E a União não vai participar da gestão desse novo imposto. E a União nessa história? Provavelmente não vai aceitar. Então, assim, as peças no tabuleiro estão sendo mexidas e de uma maneira bastante interessante. A guerra fiscal já se tentou acabar, até se acabou, parou de ter novas batalhas, vamos dizer assim, mas aquela que já estava feita, continuou. Então, é um assunto interessante ver como é que isso vai ser efetivamente tratado nessas propostas. Mas, de uma maneira geral, todas essas propostas ajudam a acabar com essa guerra fiscal. A ideia, uma das finalidades e uma forma de simplificar. Porque hoje, se você pensar numa empresa que atue no Brasil inteiro, por exemplo, uma empresa de telefonia, que tem além de serviço, ou que tem o serviço de telecomunicação, que é ICMS, tem alguns serviços que é ISS. Imagina essa empresa que tem que estar de acordo com a legislação das 27 unidades federativas e de tantos quantos municípios ele atue. É praticamente impossível. Além de ter que contratar um baita de um especialista em tributo para poder gerenciar isso tudo. Alguns. Tá. Alguns especialistas. Agora, professor Edmundo, quem está em casa está se perguntando assim, tá, vai ter essa mudança toda para as empresas, mas e no meu dia a dia, eu, cidadão comum, né? O que essa reforma tributária vai mudar no meu dia a dia, na minha vida? O que essa unificação vai facilitar a minha vida? Luciano, veja só, essa expressão guerra fiscal é uma expressão bastante antiga. Se você fizer uma busca no Google, você provavelmente irá encontrar links do início da década de 90, fazendo referência a notícias do início da década de 90 e já tratando sobre essa questão. No entanto, é provável que para o cidadão médio, né, aquele que, enfim, a maior preocupação dele relacionado à tributação seja o imposto de renda e talvez o IPVA e o IPTU, essa expressão guerra fiscal fica um pouco distante. Mas eu gostaria de mencionar rapidamente aqui um episódio, que é um episódio relativamente recente e que vai demonstrar, vai exemplificar o que isso significa. Veja só, o professor Edson ele destacou que nós temos hoje 27 legislações estaduais, são 26 estaduais e uma do Distrito Federal, 27, que tratam do ICMS. Né? E essa é provavelmente, né, esse é provavelmente um dos principais aspectos causadores de todo esse conflito, porque com isso você permite que cada estado utilize a própria regra, mesmo que para isso ele tenha que quebrar o pacto federativo, que é a regra constitucional. Mas veja só o que nós tivemos recentemente. A Constituição Federal de 1988, ele estabeleceu critérios de partilha do ICMS. E esses critérios, evidentemente, foram aplicados de forma constante, sem grandes modificações, e, inclusive, a despeito de uma modificação bastante relevante na nossa realidade, que foi o surgimento da internet.
E foi isso que fez surgir algo que ficou conhecido como a guerra fiscal do comércio eletrônico. Por quê? Porque em 1988, quando você não tinha internet, previu-se uma regra segundo a qual o estado de onde sai uma mercadoria fica com todo o ICMS pertinente a essa venda. Só que em 2000 nós tivemos o surgimento da internet e os estados que são destinatários do maior volume de vendas, portanto, o maior volume de mercadoria sai do Sudeste e vai para o Nordeste, por exemplo. Principalmente São Paulo. Isso, exatamente. Esses estados eles ficaram sem a parte do ICMS que eles entendiam devido. O que aconteceu nesse episódio de guerra fiscal envolvendo o comércio eletrônico? Nós tínhamos uma regra que dizia o seguinte, é uma regra constitucional que dizia o seguinte: vendedor, você vai pagar todo o imposto para o estado onde você está. Então nós temos aí grandesempresas.com, todas aqui sediadas na região sudeste, em especial São Paulo, que simplesmente cumpriam essa regra. Vendiam, por exemplo, para um consumidor do Nordeste e pagavam o ICMS para São Paulo. Mas nessa situação de guerra fiscal, esses estados do Nordeste, já bastante incomodados com essa situação, simplesmente decidiram desrespeitar a regra constitucional. O que eles passaram a fazer? Toda vez que um caminhão saía, por exemplo, com uma TV de plasma de São Paulo para o Nordeste, eles paravam esse caminhão na rodovia, literalmente, paravam o caminhão na rodovia e exigiam o pagamento do ICMS que eles entendiam devido a eles. Então, imagine você, algo em torno de 11%. Isso para a empresa é muito confuso. O que aconteceu então? O que as empresas fizeram? A única alternativa delas foi cumprir a regra constitucional, portanto, pagar 18% aqui para o estado de São Paulo e mais 11% para o estado do Nordeste, sendo que esse pagamento adicional de 11%, por não estar previsto na lei, é um pagamento que foi feito e eles simplesmente diluíram no custo do produto. E acaba onerando para o consumidor final. Exatamente. Então, algo assim, mais ou menos entre 2011 e 2015, praticamente o grande volume de vendas feitas por internet contou com esse custo adicional decorrente de uma exigência absolutamente inconstitucional feita por diversos estados, principalmente no Nordeste. Isso só mudou quando, então, em 2015, se alterou esse dispositivo constitucional partilhando o ICMS. Mas veja você, durante vários anos, as empresas elas eram obrigadas a cumprir, não por uma regra jurídica vigente, mas por uma imposição quase policialesca desses estados do Nordeste, porque eles literalmente paravam e falavam assim: você não vai avançar enquanto você não me pagar os 11% que eu entendo devido. E aí eu complemento essa história com uma observação que o Edson fez, dessa fase de transição. A regra foi criada, só que o período de transição, Luciano, previu o seguinte: esses 11% que eu comentei, que eles entendiam como devido, no primeiro ano, dos 11%, 20% ficava em São Paulo, 80% lá. No segundo ano, 40% em São Paulo, 60% lá. Depois 60% em São Paulo, 40% lá. Quer dizer, um período de transição que resultou em muito erro procedimental por parte das empresas que estão pagando o preço agora. Estão sendo autuadas porque, evidentemente, nessa confusão toda, pagaram. Mas pagaram com um percentual errado de um estado para o outro e agora estão sendo cobradas novamente. E o cidadão comum, professor Edson, ele acaba então pagando mais caro pelo produto, ele acaba caindo aí um pouco nessa inércia aí da cobrança de tributos. O que acontece com o cidadão comum diante dessas guerras fiscais e dessa... Quando nós falamos de imposto sobre consumo, quem paga, na verdade, quem desembolsa o valor é o consumidor. Quem recolhe para o governo é a empresa, mas isso está dentro do preço. Não vamos ser ingênuos de achar que esses 11% a empresa pagou do lucro dela. Não foi. Então, isso foi repassado. Então, um primeiro efeito para a empresa, tanto dessa confusão legislativa, como da complexidade, é aumento de preço. Então, se tivesse uma coisa mais simples, mais fácil, mais transparente, por exemplo, outro ponto, o ICMS, faça um teste, Luciano, chega em casa, pega o seu consumo de energia, que é ICMS, coloque a alíquota que está informada lá sobre o consumo, não dá o imposto.
Por quê? Porque o imposto é cobrado por dentro. É um valor maior o que você paga de imposto, não é aquele valor da alíquota. Então, isso deixa ainda mais confuso. E nessa história da guerra fiscal eletrônica, né, do comércio eletrônico, eu lembrei, o professor Edmundo falando, um vendedor de bateria, uma pequena indústria de quintal de Santa Catarina, era uma das melhores baterias de instrumento, né, musical do país. E muita gente comprava dele. Quando veio essa regra de ter que pagar uma parte em Santa Catarina e uma parte para o lugar de destino, essa empresa, que é uma empresa pequena, teve que ter inscrição estadual nos municípios para onde ela ia vender. O que ele fez? Você entrava no site, estava escrito assim, vendemos só para Santa Catarina. Então você imagina, primeiro, o que ele não sofreu, porque eu imagino que o mercado de baterias em Santa Catarina, né, talvez não seja tão relevante assim a ponto de sustentar essa empresa. Ele vivia da venda para os outros estados. Talvez ele tivesse que terceirizar para uma outra empresa que comprasse em Santa Catarina e que distribuísse para o resto do Brasil. Exatamente, mas aí aumenta o custo, porque é mais gente na cadeia. E o consumidor pode ficar sem isso. Então você imagina um baterista que gostava daquela marca, quis trocar a bateria dele, não tinha. Ele vai ter que ir até Santa Catarina, vai ter que fazer turismo em Santa Catarina para poder comprar a bateria dele. Exatamente. Então, a última ponta é o cidadão comum e é nele que vai explodir. Por isso que, assim, é um tema, estávamos até comentando, né? É um tema complicado, sim, é um tema complicado, é um tema bastante árido. Para o pessoal em casa entender, né? Para o cidadão, para a gente que é... tributos. Nos dizemos especialistas, já é complicado, porque tem muito detalhe, às vezes passa uma coisa ou outra. Então, para o cidadão comum é muito difícil, para o próprio empresário é difícil. Mas, resumindo, quais são os efeitos dessa complexidade? Imagino para o pessoal, a hora que estiver tramitando no Congresso, para nós jornalistas, repórteres, né? A hora que tiver a reforma estiver lá em votação, em tramitação mais efetiva, do jeito que está hoje, explicar isso para o público em casa vai ser bastante complicado também. Vai ser um desafio, um desafio, boa sorte, mas pelo que eu tenho visto tem como explicar, pelo menos de uma forma bem simples. Mas o que acontece? Qual é o impacto efetivamente para o cidadão comum? É aumento de preço. Ele vai sentir isso no preço, ou a falta do produto. Então ele sabe que existe um produto em outro estado e ele talvez não consiga comprar, porque não chega até ele, né? Então, no primeiro momento, a gente pode esperar aí, caso a reforma tributária passe, assim, a gente pode esperar uma descomplicação e há uma possibilidade de se pagar mais barato, né, ali no consumo final pelos produtos. É difícil falar, né? Olha, eu não sei se é muito difícil, porque as últimas experiências que a gente teve, qual é o ponto das duas reformas? Vamos falar das duas que estão no Congresso, por enquanto. Há uma mudança de estrutura. Então, nós não sabemos. Tudo bem, eu estou trocando 5 tributos numa, 9 na outra. Qual é a alíquota desse novo imposto que vai surgir para substituir tudo isso? Não sabemos. Então, o que é preciso ser feito? É preciso tentar um equilíbrio, tentar, né, ir calibrando essa alíquota. A nossa experiência histórica, pelo menos do ponto de vista da União, é que essa alíquota sempre foi maior. Então, assim, é sempre, na dúvida, aumenta um pouquinho, porque não pode diminuir a arrecadação. Então, ao fim do período de transição, vamos pensar em 5 ou 10 anos, né, numa proposta é 5, na outra são 10, ao fim desse período, talvez a gente consiga ter chegado numa alíquota razoável que, simplificando, diminua o preço da mercadoria no consumo final. Mas num primeiro momento, no primeiro, segundo, terceiro ano, isso tende a aumentar um pouquinho. Complicar. E aí o reflexo disso, professor Edmundo, pode ser aumento do consumo, a aceleração da atividade econômica no país. Essa reforma vai ser, qualquer uma que seja aprovada, mesmo com tempo de transição um pouco menor ou maior, 5 a 10 anos, isso vai ser bastante benéfico para o país e para a atividade econômica? Sim, sem dúvida, Luciano. Tributação é provavelmente um dos, se não for o maior gargalo que nós temos hoje no Brasil para a atividade empresarial. Óbvio, nós temos outros gargalos importantes, como de infraestrutura, mas o de tributação... É o que diminui a competitividade internacional no mercado, fora e dentro também, né? Exatamente, né?
E aí, lembrando aí, né, essas pesquisas que são feitas por organismos internacionais, né, uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial e que avalia em dos diversos aspectos analisados ali, um deles é justamente o impacto da tributação sobre a concorrência, né? E de novo, né, veja você, dentre 140 países analisados, o Brasil ocupa ali a posição 132. Então, uma reforma tributária, né, que contemple todos esses aspectos que nós tratamos aqui, sem dúvida, né, alivia o peso sobre a concorrência, incentiva a atividade empresarial, o empreendedorismo. Quer dizer, nós falamos tanto de empreendedorismo hoje, de pequenas empresas que buscam aí o lugar ao sol, o seu surgimento, desenvolver uma atividade que talvez não seja uma atividade tão conhecida e explorada. Veja, nada disso é possível se você tiver um sistema perverso, um sistema de tributação que sufoque essa empresa logo no seu nascedouro. Então, se nós caminhamos aí para esse norte de simplificação, seja ele uma simplificação de 5 ou uma simplificação de 9 tributos, sem dúvida nenhuma, na ponta da corda, lá na frente, né, aí provavelmente isso não é algo que nós vamos perceber no primeiro, no segundo, no terceiro ano, mas um pouco mais adiante, né, nós temos aí, digamos, menos nuvem no horizonte, né, mais incentivo, mais oxigênio para a atividade empresarial, o que, de novo, né, num novo desdobramento atinge o consumidor, né, atinge aquele que está buscando ali um produto de melhor qualidade, um serviço de melhor qualidade por um preço mais justo. Mas mesmo assim, professor Edson, a gente ainda vai estar ali nos últimos, mesmo com essa reforma, mesmo com essa simplificação, a gente vai continuar lá atrás ainda em muitos aspectos, né? Vocês têm aí algum exemplo vocês falaram de Singapura, né? E tal, como que é o sistema fiscal de lá? Tem alguns exemplos que a gente possa trazer para a discussão aqui para falar como que é o sistema tributário lá fora hoje em dia? Eu acho que a gente poderia ter, para ter uma ideia, 2 grandes sistemas sobre o consumo, essa ponta. Um é o dos Estados Unidos, que é aquele na compra mesmo, é na loja, você vai lá, tanto é que quem já visitou os Estados Unidos sabe que você pega a mercadoria é um preço, a hora que você vai pagar é outro, porque o tributo ele vem depois. Né? Mas pelo menos é mais transparente, você já sabe quanto você está pagando, você está vendo o que você está pagando, é ali na ponta efetivamente, mas isso também decorre muito do sistema federativo dos Estados Unidos, que é bastante mais descentralizado, os estados têm muito poder. E nós temos um outro sistema, que é o que o Brasil pretende adotar, que é o sistema que está na Europa. A Europa, se a gente pensar a Europa como um grande país e cada país como um estado, como é no Brasil, lá existe o imposto sobre valor agregado que é europeu. Cada país tem a sua cobrança, tem até alguns detalhes na legislação, mas existe uma regra, existe uma lei, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas existe uma lei europeia para trabalhar nisso. Então, o que nós estamos focando, as reformas, os 2 projetos, eles estão focando basicamente nesse modelo europeu. Né? Então, você tem uma regra nacional com alguma autonomia para os estados, mas uma regra nacional em que quem atue no país inteiro não precisa conhecer mais de 20 legislações, vai conhecer uma só, como é lá na Europa. Se bem que na Europa também tem as suas complicações. Mas assim, como o Edmundo colocou, do jeito que está hoje, se a gente conseguisse ainda deixar o ICMS, que já existe, que já é confuso, mas se a gente conseguisse simplificar o ICMS, já estava valendo. E muito. Já estava valendo. Luciano, exemplificando, vamos supor que uma dessas 2 propostas, acho que tanto a do Senado quanto a da Câmara caminham nessa mesma linha, tá? Nós tivéssemos a aprovação dessas propostas. O nome do imposto, acho que inclusive é o mesmo, né? Isso, exatamente. O do Senado mudou o nome, não era, mas mudou para ser o IBS. O IBS, também. Exatamente. O que nós teríamos então, né? Exemplificando, tá? Então veja, as 2 propostas, elas conjugam tributos que são tributos federais, né? As 2. A diferença é que uma acrescenta alguns outros federais, mas as 2 têm tributos federais. Nas 2 eu tenho IPI, PIS e COFINS. E além desses tributos federais, eu também tenho o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, a ideia seria,
a de se estabelecer uma alíquota que evidentemente seria nacional, representando essa reunião de tributos federais, né? Eu teria a mesma base de cálculo valendo nacionalmente, mas aí viriam as diferenças, né? Que seria a manutenção da autonomia dos estados para fixação das próprias alíquotas. Então, hipoteticamente, eu poderia ter a seguinte situação. Imagine você que os tributos federais eles resultem em 10% de alíquota. Que a alíquota definida pelo Estado de São Paulo seja de 5% e a alíquota definida na cidade de São Paulo para serviços seja 2%. Né? Então, eu teria a soma da alíquota federal, a alíquota estadual e a alíquota municipal. Eu teria, nesse exemplo que eu dei, 17%. Então, São Paulo 5%. Se o Rio de Janeiro adotasse uma alíquota de 6%, então esses 6% seriam incorporados à alíquota federal. Então, com isso, sim, eu teria, digamos, diferenças entre os diversos estados da federação, mas essas diferenças seriam mais atenuadas em relação ao que é hoje, porque, por exemplo, eu teria uma base de cálculo nacional sobre a qual não haveria discussão. Gente, quem quiser estar em casa, quer saber mais sobre a reforma tributária, como se aprofundar nisso, assim? Onde buscar assim, informações, até para o empresário também, né? Para ele ficar mais... Onde que se busca hoje na internet um site ou enfim, algo que possa ajudar aí nessa discussão? Olha, quem eu conheço que está consolidando as propostas, tem vários jornais que estão fazendo isso, né? Mas tem um instituto que chama Instituto Atlântico, que ele também consolidou, ele também explica. Tem um organismo ligado ao Senado muito interessante, que é o Instituto Fiscal Independente, chamado IFE, que também está consolidando, e não é só consolidar, ele tenta explicar um pouco, né, quais são as diferenças. Eu conheço esses dois, assim, que vai um pouco mais a fundo, né? O IPEA, se eu não me engano, também fez. Mais do que matérias jornalísticas, né? Então, eles analisam mesmo e falam, olha, isso tem esse ponto positivo, esse ponto negativo, obviamente na visão deles. Então, eu pensaria hoje no Instituto Atlântico, chama Instituto Atlântico, e no IFE, Instituto Fiscal Independente, que é do Senado. Então, só buscar no Google ali, Instituto Atlântico, Instituto Federal do Senado. Instituto Fiscal Independente. Fiscal Independente do Senado. E Reforma Tributária, aí aparece. Tá bom. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.